Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. E tem outra, estão infiltrados em todos os lugares. Inclusive até no Conselho Nacional de Justiça. Porque o que o Conselho Nacional de Justiça fez na última reunião aí, no caso da Gabriela Hart, o comportamento do presidente do Conselho Nacional de Justiça foi uma vergonha. Quer dizer, eu nem sei se foi uma vergonha ou se ele está mancomunado com a quadrilha de Curitiba. Porque o que se instalou em Curitiba e também no Tribunal Regional da Quarta Região são verdadeiros bandidos. São verdadeiros bandidos. Inclusive essa juíza Gabriela Hart. Olha bem, eu vi uma entrevista ontem do ex-deputado estadual do Paraná, Tony Garcia. E o Tony Garcia, ele denuncia todo esse pessoal. Inclusive colocou que tem até processo sobre esse pessoal no Supremo Tribunal Federal. Agora, o comportamento do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Roberto Barroso, foi assim de todo mundo ficar abismado, porque a defesa que ele fez da quadrilha de Curitiba, inclusive da juíza que cometeu crime pra carambas. A Gabriela Hart, ela tem uma seleção de crimes nas costas. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, que olha, e o Conselho Nacional de Justiça, ele é composto por desembargadores, por juízes, por advogados. Agora, precisa ver se esse pessoal também não estão mancomunados com a quadrilha de Curitiba. Porque, inclusive, a votação, a maior parte deles foram a favor da posição, que foi uma posição vergonhosa do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi vergonhoso, porque ele fez uma defesa de uma criminosa e falou que a criminosa é gente boa. Espera um pouquinho. Será de que lado está o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça? Que lado será que ele está? Porque o comportamento dele, pelas denúncias feitas pelo ex-deputado e advogado Tony Garcia, o que o Tony Garcia falou, e ele tem prova, porque inclusive ele falou do juiz da 13ª Vara,
o tal de Danilo Pereira Júnior, que está no comando da 13ª Vara. E a 13ª Vara, como diz o Tony Garcia, tem a chave do cofre. Agora, por que tiraram o Apio da 13ª Vara, que era um juiz honesto? Porque nós temos que ver, porque juiz, promotor, desembargador, inclusive aqueles de Curitiba, estão todos eles envolvidos com o crime. Todos eles. Inclusive esse tal de Danilo Pereira Júnior, a mulher dele, inclusive, está envolvida com o crime e o Moro liberou ela. O negócio é complexo pra caramba, porque é uma quadrilha enorme. E quem começou essa quadrilha toda foi o juiz ladrão de Curitiba, o Sérgio Moro. E já faz tempo, não foi só agora, na época da Lava Jato. Como diz o Tony Garcia, isso já vem de longos tempos. Porque o objetivo deles, dos juízes, promotores, desembargadores, eram cometer crimes. E eles cometeram vários crimes, conforme diz o Tony Garcia, inclusive na entrevista que ele deu no 247. Tem lá a entrevista. As pessoas que quiserem maiores informações, entra no 247 e veja a entrevista do Tony Garcia por Joaquim. Ele deu essa entrevista por Joaquim. Veja a entrevista, porque aí vocês vão tirar a conclusão de quem são e que time eles jogam a quadrilha lá de Curitiba. E todos eles estão envolvidos. Quando colocaram o Apio lá, que era o juiz que estava querendo fazer alguma coisa honesta, eles tiraram de pressinha. Inventaram lá uma história que, inclusive, o genro do Moro, que namorado da filha do Moro, que era filho de um dos que manda lá, que é do Tribunal Regional da 4ª Região, aí tiraram o Apio. Porque o Apio, inclusive, quando ele viu que tinha muita coisa errada, ele mandou algumas coisas para o Supremo Tribunal Federal. Só como diz o Tony Garcia, ele não mandou tudo porque ele não teve tempo de ver tudo. Agora o Tony Garcia diz que tem muita coisa, muitas provas contra os crimes, porque são vários crimes que o Moro e toda a quadrilha, essa tal de Gabriela Hart, pelo que o Tony Garcia fala, ela é uma bandida, tio. Ela é uma bandida. Tem que ir para cadeia, inclusive. Agora, tem que ser investigado. Agora, quem é que preside o Conselho Nacional de Justiça? Tem que ver isso também. Porque quem é que fez um trabalho decente foi o Corregedor Nacional, o Luiz Felipe Salomão. O Luiz Felipe Salomão
Ele fez uma investigação que levou quase um ano e denunciou, inclusive, tanto esse juiz Danilo Pereira, também a Gabriela Hart. O Luiz Felipe Salomão, inclusive, afastou eles. Inclusive os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região. Só que tem o seguinte, aí, na reunião do Conselho, uma boa parte, como quando o Corregedor Nacional Luiz Felipe Salomão acabou de fazer as suas conclusões a respeito o porquê ele tinha, inclusive, tirado a Gabriela Hart e também Danilo Pereira e também desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, quando ele fez os esclarecimentos dele, depressinha, mas depressinha, o presidente do Conselho, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, aí ele já quis votar. Aí ele fez toda a defesa da Gabriela Hart. Parece até que ele faz parte da quadrilha de Curitiba, pelas colocações que ele fez. Porque ele fez uma defesa que nem o advogado de defesa dela fez. E ele é o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. O Luiz Roberto Barroso, um ministro também do Supremo Tribunal Federal. Agora, pelas colocações dele, a gente fica em dúvida. Que time será que ele joga? Será que ele joga no time da honestidade ou no time da bandidagem? Porque a defesa que ele fez da Gabriela Hart e por tudo aquilo que o ex-deputado Danilo, o deputado, ex-deputado de Curitiba, Tony Garcia fez, a Gabriela Hart é bandida. E já há muito tempo, inclusive com processos dele. Ela prevaricou pra caramba. Agora, a defesa do ministro Barroso foi assim uma coisa que até os ministros do Supremo Tribunal Federal e todo mundo, até a imprensa, falou, nossa, que lado que o Barroso está. Porque a justiça não tem que ter lado. A justiça tem que agir honestamente. Não querer tapear a população. Porque o que o ministro Barroso fez foi querer tapear a população, esconder os crimes dos bandidos, é participar deles. Agora, onde já se viu isso? Agora, seria ótimo que todas as pessoas interessadas na honestidade e as pessoas, inclusive, que são a favor da democracia, que luta para um Brasil melhor, seria bom ver essa entrevista que o Tony Garcia deu
para o site 247. Porque é uma entrevista onde ele coloca tudo. E tem outra. Ele era o cara que fazia o braço direito do Moro, porque ele era chantageado pelo Moro e tinha que fazer tudo aquilo que o Moro mandava. E ele estava por dentro de tudo. Inclusive foi depois, quando foi descartado, aí ele denunciou tudo. E ele coloca isso. E tem outra, e a gente vê praticamente que ele não está mentindo. Ele tem provas. Ele tem provas, inclusive tem uma boa parte das provas que estão no Supremo Tribunal Federal. Agora, a atitude do juiz, vou lhe falar, é o fim da picada. A defesa da quadrilha de Curitiba impressionou todo mundo. Eu acho que tem que fazer até uma investigação sobre o ministro Barroso, porque foi vergonhoso a defesa que ele fez dessa bandida que é juíza lá em Curitiba, a Gabriela Hart, e também o tal de Danilo Pereira, da 13ª Vara. O comportamento do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Barroso, foi de uma forma que parece que ele está mancomunado com a quadrilha e tem a ver com tudo aquilo que foi feito na Lava Jato, toda aquela corrupção da Lava Jato. Nós sabemos que tem vários ministros no Supremo Tribunal Federal que apoiam a Lava Jato. Porque nós vimos como eles votaram na época. Inclusive para prender o presidente Lula na época. Eles participaram disso. Inclusive um desses juízes lá, desse ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive um até que foi indicado pelo Lula. Aí quando o Lula ganhou a presidência da República, ele na maior cara de pau, foi lá e pediu desculpa pro Lula pelo aquilo que ele tinha feito. Que inclusive foi proibir o Lula de ver o irmão que tinha morrido. Esses são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lógico que não são todos, porque tem gente boa lá. Tem gente que defende a democracia. E tem outra, defende a democracia com unhas e dentes. Agora, nós sabemos de onde vêm todos esses ministros. Nós sabemos, não é da favela. Porque não tem nenhum ministro que nasceu na favela, que é filho de pedreiro, de trabalhador braçal. Não tem nenhum. Então nós sabemos. Só que tem muitos que veio da pequena burguesia que tem consciência, que age honestamente, que luta pela nossa democracia. Agora, o caso do presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, é vergonhoso. Porque ele defende a quadrilha de Curitiba. Ele defende a quadrilha. O voto que ele deu e a defesa que ele fez da juíza Gabriela Hart foi uma coisa assim de enfiar a cabeça na terra. É o fim da picada.
Espera um pouco, ele é presidente do Conselho Nacional de Justiça ou é presidente do Conselho que não é de Justiça? Porque, inclusive, ele não é o advogado de defesa da Gabriela Hart. Porque nem o advogado de defesa fez uma defesa como fez o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez uma defesa da quadrilha. E tem outra, uma defesa também do juiz, do Danilo Pereira. Que pelo que o Tony Garcia fala, esse pessoal faz parte de uma grande quadrilha e já faz muito tempo. É só analisar os processos todos que caem na mão desse pessoal. É só fazer uma análise. Agora, eu fiquei enojado, porque eu assisti, eu fiquei enojado de ver o comportamento do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu fiquei enojado. Falei, como é que pode um ministro do Supremo Tribunal Federal se colocar dessa forma na defesa de uma juíza bandida, conforme diz o Tony Garcia, porque o Tony Garcia está denunciando todo esse pessoal e diz que todos eles são bandidos. Agora, o Tony Garcia sabe, porque estava lá junto deles todos. E ele não está mentindo. Inclusive, isso é um ponto de honra dele. Ele coloca isso, inclusive. Agora, eu fiquei realmente decepcionado. Todos nós já sabíamos que a justiça no Brasil é uma faca de dois gumes, porque nós só vemos preto e pobre na cadeia. Agora, agir dessa forma, assim, sendo televisionado, isso é não ter um pingo de vergonha na cara, como diz o policial da Polícia Federal. Porque o investigador da Polícia Federal falou, nossa, já perderam a vergonha na cara. Isso ele estava se referindo ao presidente nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, que isso foi uma vergonha, mas foi uma vergonha assim impressionante. Eu nunca vi igual. Agora, vou pedir para todas as pessoas que estão vendo essa gravação para entrar no site 247 e assistir essa entrevista que foi feita pelo jornalista Joaquim de Carvalho, entrevistando o Tony Garcia. Aí vocês vão ver quem é e que time joga essa tal de Gabriela Hart, aqueles desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, esse juiz da 13ª Vara de Curitiba lá, o Danilo Pereira Júnior. Aí vocês vão fazer uma análise de quem são essas pessoas, porque é vergonhoso.
E tem outra, esse pessoal que ajudaram, inclusive, a eleger o Bolsonaro, que ficou 4 anos no poder pregando ódio no Brasil. E tem outra, quando perdeu as eleições, não aceitou, disse que era fraude das urnas eletrônicas. Aí tentou dar um golpe de Estado. Primeiro fez aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, onde eles detonaram, destruíram o patrimônio público, cultural, artístico do Brasil. Isso para dar um golpe de Estado e depois implantar no Brasil uma ditadura militar, porque esse era o objetivo. Inclusive o filho do Bolsonaro já tinha dito isso logo no começo do governo deles. Agora, ditadura militar no Brasil, eles esqueceram que nós já tivemos. E nós não queremos mais. Por isso nós temos que combater, inclusive, esses ministros que não agem honestamente. Esses juízes que não agem dentro da lei. Senadores da República, deputados estaduais e federais que não agem conforme a Constituição. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? E vou pedir mais uma vez, assistam a gravação do 247, a entrevista do Tony Garcia para o Joaquim de Carvalho. Porque é importante que as pessoas vejam realmente em que time essa quadrilha que está no judiciário de Curitiba e da 4ª região, em que time eles jogam, certo? Pessoal, fico por aqui e se inscrevam no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau.